O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o último dos domingos do Advento, o quarto domingo. Domingo este que somos chamados a perceber o mistério que envolve o casal de Nazaré, Maria e José, que passam a ser a família de Jesus, que nós chamamos de Sagrada Família. É importante a gente perceber que desde o início da história da salvação, quando acontece momentos importantes da caminhada do povo de Deus, o próprio Deus suscita, chama, convida do meio do povo pessoas para exercerem o papel de reconduzirem o povo a Deus. É próprio de Deus suscitar vocações para que os grandes momentos aconteçam. Assim foi com Abrão, José, Moisés, juízes, profetas. E aí vejam, o momento mais importante da história da salvação deveria contar com o casal mais importante da história da salvação. Hoje nós entendemos que esse casal, Maria e José, cumprem com excelência a missão que lhes foi confiada. Vejam que nós temos a anunciação a Maria, que é narrada no Evangelho de Lucas, que nós bem conhecemos. E nós ouvimos hoje a anunciação a José, narrada no Evangelho de Mateus. Para a gente recordar, na verdade, precisamos tomar nota que os dois eram um casal muito simples de Nazaré. Conta-nos o Evangelho que Maria já estava prometida a José. A gente precisa voltar lá e entender o que quer dizer isso. Na cultura judaica daquele tempo, o casamento acontecia em duas etapas. Uma primeira etapa era exatamente o que para nós hoje a gente chama de noivado.
mas que era o casamento propriamente dito. O casal era prometido e passava a ser marido e mulher. Só que a partir desse momento, o marido tinha o compromisso de construir a casa, os móveis, para depois de um ano exatamente, receber a sua esposa em casa. Então, eles só consumariam o casamento depois de um ano. No meio disso, nós vamos entender que acontece a narrativa do Evangelho de hoje, tanto da anunciação a Maria, quanto da anunciação a José. É nesse período em que Maria e José já estavam casados, mas não coabitavam. Só para a gente entender, passado um ano, havia 7 dias de festa, e no último dia, no 7º dia, ia um cortejo, uma procissão, que levavam a esposa até a casa e deixavam ela lá para consumar o casamento, e a partir daí o casal coabitava ou morava na mesma casa. Tudo isso aconteceu com Maria e José nesse intervalo em que eles já eram prometidos um ao outro, mas ainda não coabitavam, não moravam na mesma casa. Aí vejam que a primeira anunciação lá em Lucas, nós vemos que aquela jovenzinha recebe a visita do anjo, e o anjo diz assim a ela: Maria, é você a escolhida para ser a mãe do Salvador. Imagine a surpresa daquela jovenzinha. Ela tem dúvida, e aí ela pergunta: como isso vai acontecer? Eu ainda não coabito com José. Impossível eu ficar grávida. E aí o anjo diz: Maria, você será concebida pelo poder do Espírito Santo. E o menino que você vai trazer no seu ventre se chamará Jesus. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Aí vejam, Maria responde ao anjo: eis a sua serva. Eu digo sim ao projeto de Deus, eu digo sim a Ele, está aqui a sua serva. Depois disso, vem um drama na vida de Maria. Como contar isso para José? Imagina, ainda não coabitavam, e ela ia ter que dizer a ele. Então chegou ela e disse ao esposo prometido: José, eu estou grávida, sou eu a escolhida para ser a mãe do Salvador. José pensou: ela está doida, né? Como assim? Ela, a mãe do Salvador? E aí narra-nos o Evangelho que José pensava em abandoná-la. Por quê? Vejam que se uma mulher aparecesse grávida, era adultério. Maria então sofreria a pena do apedrejamento. No entanto, se o marido assumisse a culpa, ela seria isenta disso. Vejam que José então pensa em ir embora exatamente por isso. Ele desaparecendo, ficaria claro que o erro era dele, e Maria poderia ter o filho. Já que ele a amava tanto, ele não queria colocá-la em risco, apesar de não entender nada do que estava acontecendo. Antes dele ir embora, acontece então que numa noite ele tem um sonho. Aí acontece a anunciação a José. O anjo diz a ele: José, Maria não está doida, é ela mesmo, é ela a mãe do Salvador, e o filho que ela espera no ventre é fruto da ação do Espírito Santo. Você deverá colocar o nome dele de Jesus, que quer dizer Deus salva. E a partir de agora a gente começa uma nova história, o momento mais importante da história da salvação. José acorda, busca Maria e leva ela para casa, assume ela
como esposa. Isso quer dizer que assim como Maria, ele disse: sim, eis aqui o escravo e o servo do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Os dois tiveram dúvidas, os dois questionaram como aquilo poderia acontecer. Era um mistério muito maior do que eles podiam compreender, mas confiaram em Deus. O anjo disse: não tenham medo. Disse para os dois a mesma coisa: não tenham medo, confiem no Senhor, não se amedrontem. E foi isso que eles fizeram. Às vezes, a gente poderia se perguntar assim: mas por que Jesus não veio da forma convencional? Esperou Maria e José coabitar e ser filho dos dois normalmente? Porque vejam, os grandes acontecimentos de Deus são exatamente para causar espanto, maravilhamento, surpresa, assombro, e foi exatamente isso que Deus quis realizar. Ele não precisava se encarnar, mas Ele quis. Ele não precisava se fazer um de nós, mas Ele foi um de nós, das vias mais impossíveis, para que a gente acreditasse e tivesse fé. Porque de fato, Maria cumpre a promessa que ouvimos na primeira leitura: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Essa virgem é Maria. José é parte do cumprimento da promessa: eis que Jesus nascerá em Belém e será da tribo de Judá, da tribo de Davi. José é da tribo de Davi, portanto o pai adotivo dá a Jesus a descendência davídica, tudo para cumprir a promessa. E aí vejam, hoje a gente, completando o tempo do advento, se encanta, se surpreende e se maravilha com a postura do casal de Nazaré. Isso é uma lenda? É um folclore? É uma historinha? Não. Isso é o mistério de Deus que se encarna, que habita a humanidade, que se faz um de nós, para que a gente se surpreenda, se encante e perceba que o que vamos viver no próximo fim de semana é o maior de todos os mistérios. Deus que se torna um de nós, o Emanuel, Deus caminha conosco. Para quê? Para nos salvar, para reconciliar a humanidade e para, com sua morte e ressurreição, nos salvar e abrir-nos o céu, abrir-nos as portas do paraíso. Por isso, a anunciação a José e a Maria é envolvida de grande mistério, e no meio desse mistério cabe a nós ter fé, acreditar e perceber que o que parece impossível a nós, para Deus não é, porque Ele se utiliza do impensável para nos levar até Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.